Olá pessoal, estamos iniciando mais um informativo econômico do Sicoob Paulista, junto com o professor Alexandre Bertoncello. E aí, professor, tá pronto para mais um? Pronto, João. E você, como é que tá? Tudo bem? Também, tudo bem. Hoje a gente vai para um lado um pouquinho mais ligado à tecnologia, né? Mas a gente nunca foge das finanças, mas a gente vai falar um pouquinho hoje de inteligência artificial, tá certo, professor? Exatamente. É uma coisa que está todo mundo meio alvoroçado de querer saber como é que funciona, mas o ponto é, o que é essa tal de inteligência artificial e depois, né? Como é que vai impactar a nossa vida para a gente começar a entender para onde correr, o que fazer e o que é esperar aí do futuro. Professor, então, tocando nesse ponto, né, em relação à inteligência artificial, como que a gente poderia definir, assim, o significado disso? Para tentar ser bastante didático, assim, imagina o seguinte, quando você faz uma pergunta para o Google, né, você coloca lá uma palavra ou alguma coisa, o Google te entrega uma série de páginas da internet e fala assim, ó, essa palavra que você falou tá aqui nesses lugares. Aí o que você faz? Você abre as páginas, lê o que você quer e aceita ou não aquela resposta. Quando a gente está falando desse novo chat GPT, é um passo a mais do que isso. Você coloca lá a pergunta, né, a palavra, ele vai na internet, lê tudo e ele ele organiza de uma maneira lógica e te dá uma resposta. E é isso que todo mundo falou, e agora? Porque ele não é mais aquele que te mostra o que é. Ele tem um senso crítico e escreve alguma coisa sobre. É lógico que esse senso crítico não é inteligência, né? Sim. No sentido que a gente conhece, mas ele consegue discernir e falar, olha, eu vou falar isso ou aquilo. Ele escolhe. E é isso que chamou a atenção. O pessoal falou, e agora? O que vai acontecer? É curioso porque é algo que a gente vê que o ser humano, ele entendeu que ele poderia utilizar de uma ferramenta, né, que é a tecnologia, para transformar num funcionário, por exemplo, né, algo que pudesse ali também estar sendo ensinado e trabalhando para ele. Porque vamos entender como é que nasce essa história. Uhum. Os computadores, quando nascem lá nos anos 60, eles são binários, né? 0, 1, 0, 1, 0, e toda a programação foi baseada nisso. Há uns 10 anos atrás, começou a aparecer os primeiros computadores quânticos, que não trabalham mais com 1 e 0, não são mais binários. Eles imitam o que são os nossos neurônios. Os nossos neurônios, na nossa cabeça, são várias informações ao mesmo tempo que, quando se conectam ali, tem lá a sinapse e cria uma ideia. E eles tentaram reproduzir isso foi melhorando, e toda inteligência artificial já trabalha com computadores quânticos. E por isso aquilo que demorava, você já teve lá aqueles Windows 98 e tal, aí que demorava, sei lá, 2, 3 minutos para dar uma resposta. Hoje, em um computador normal, se você for fazer a previsão do tempo, né, do planeta todo, demoraria mais de um dia. Então é mais fácil você esperar se vai chover ou não, porque não compensava. Um computador quântico, para fazer a previsão do mundo todo da meteorologia, leva 3 a 4 segundos. E aí abriu toda essa loucura que a gente está começando a ver. Ele vai ler tudo, sintetiza e joga para você. E eu acho que o legal disso, professor, é que, assim, hoje, que nem você falou mesmo, agora tá numa alta de falar sobre isso, né? Acho que... Sim. Só que esse é um processo que já vem de muito tempo, né? Essa questão, assim, que nem você comentou dessa questão da evolução do computador, a gente vê a evolução da internet também, que a gente até conversou sobre já, Sim. época do .com e tudo mais. Então, essa evolução é algo que não tá nem próximo de chegar ao fim, né? A gente vê o tanto que já cresceu, mas a gente está vendo uma pontinha do que a gente, enquanto ser humano, é capaz de fazer programando uma máquina de uma maneira correta. O que a gente está percebendo, pelo menos é essa a primeira impressão, né? A gente vai ver isso com o tempo. É que o começo dessa inteligência artificial é mais ou menos como o começo da internet em 1990. Então, a gente está em um novo linear, num fim de um ciclo econômico para começar um outro, onde provavelmente toda a relação comercial, toda a relação industrial vai se modificar por conta dessa inteligência artificial.
Porque nos primeiros testes, o que a gente está observando agora nessas notícias? As pessoas não estão mais conseguindo diferenciar se estão falando com uma pessoa ou com um robô. E aí começa a complicar, porque você passa... Se antes você tinha lá na Revolução Industrial um robô, sei lá, que soldava uma porta, né? E que trabalha do carro lá, e começou a trabalhar 24 horas por dia, então, naquele serviço, não era mais necessário um soldador, e sim um engenheiro que fizesse projeção de carro, tudo. Agora, se o computador conseguir fazer a projeção do carro e trabalhar 24 horas sem ter que pensar mais nisso, sem ter que pagar ninguém por isso, que aí começa a ficar um pouquinho complicado. E é curioso porque sempre que tem algo desse tipo, sempre chama atenção, né? A gente estava até comentando aqui antes, eu e o seu Bruno, o tanto de aplicativo ligado à inteligência artificial que hoje em dia é mostrado e é falado, né? A gente viu das imagens também, que foi uma febre, que todo mundo tirava foto para ver como ficava com a inteligência artificial. Professor, por que você acha que chama tanta atenção essa questão da inteligência artificial? Eu acho que o primeiro passo é ver que as pessoas entenderam que realmente é uma mudança. Existia uma ansiedade de como seria o futuro. Eu diria para você, olha, o futuro, nos próximos 30 anos, vai ser a aprimoração desse método. Que é a internet das coisas, que é todo o serviço, ou grande parte dos serviços de repetição, sendo feito tudo por inteligência artificial, e aí que começa a história, né? Onde é que vão ficar as pessoas e quais são os possíveis impactos econômicos? Vamos imaginar assim, a gente estava conversando sobre motorista de aplicativo. E se por um acaso não precisar mais de motorista? Se a inteligência artificial conseguir chegar com o carro até você, te levar e voltar, o que esses motoristas farão? O que vai acontecer no setor financeiro? A gente tem um monte de operadores. E se não precisar mais de operador? Às vezes, porque quando você fala até do carro assim, às vezes quem escuta fala, mas isso aí até acontecer, mas você pega já por uma questão dessa que você fala de alguém que faz um atendimento, um operador, algo assim que consiga programar uma máquina para fazer, daí a gente já começa a falar de algo que vai afetar bem mais, questão até economicamente, né? Porque aí você coloca a seguinte situação, tem pessoas que vão correr o risco de perder emprego por conta dessas máquinas que vão estar sabendo fazer o mesmo que elas. Porque o ponto é assim, a telemarketing, né, que emprega muita gente no Brasil todo, você não vai precisar de mais ninguém ali. Se você colocar a inteligência artificial e programar todas as respostas possíveis, provavelmente as pessoas vão responder melhor do que o próprio atendente, né? Quantas vezes você já não liga lá e a pessoa fala, não sei, tenho que passar. Sim. E se você ligar lá, não tiver mais aqueles 15 minutos esperando, olha a loucura. Então, existe um aumento de eficiência. Quando você vai ligar para o cartão de crédito, ou para TV a cabo, ou para qualquer outra coisa, primeiro que você perde uns 20 minutos esperando. E olha lá, hein? Se tiver num bom dia. Não tem mais os 20 minutos. Você ligou e é atendido. E por uma inteligência artificial que imita muito bem a voz humana, você não vai saber que está falando com um robô, e tudo que você perguntar, ela vai ter a resposta no outro segundo. Você vai falar, nossa, essa empresa é maravilhosa. Eu diria, sim, mas a gente tem que discutir justamente isso. Qual é o impacto se você tivesse que mandar embora 3 mil atendentes no Brasil? Você tem uma empresa, você contrata um robô e manda 3 mil pessoas embora. Aí é o dilema, né? Que é a história do dilema lá do prisioneiro, onde você fala assim, se eu não fizer e alguém fizer primeiro, eu me ferro. Né? Se eu fizer e o outro fizer, todo mundo se ferra. Agora, se ninguém fizer, né? Sim. Continua esse mesmo estado, inclusive o cliente sendo mal atendido. Tem essa questão, né, professor? É difícil até opinar porque, ao mesmo tempo que a gente comenta sobre isso, as próprias pessoas acabam colaborando para que isso seja algo que possa vir a acontecer. Porque se tivesse um atendimento de qualidade muito bom por parte das pessoas que estão atendendo, assim, poderia vir essa tecnologia.
Mas poderia ainda ter alguma coisa assim, algo que prendesse, assim, nossa, mas as pessoas gostam muito, né? Assim, nossa, as pessoas gostam muito do atendimento humano, é diferenciado, realmente tem algo a mais. Mas aí quando começa a se igualar a ponto de você falar assim, meu, é a mesma coisa pra mim, na verdade, ter um artificial é até melhor, porque eu não posso pegar pessoas às vezes me tratando mal, algo do tipo. Sim. Aí com certeza acaba colaborando para que realmente faça isso, né? Essa mudança. Mas assim, professor, isso a gente está falando agora, começou esses chats. Isso é um processo de teste? É algo que já está sendo vendido para as empresas? Como que está funcionando essa adequação? Esse chat GPT, na verdade, é de uma empresa chamada OpenAI, né? AI, que é inteligência artificial, e que ele é de uma fundação, ele era uma startup, foi comprada por uma fundação de 3 bilionários, estão financiando isso daí e aparentemente sem fins lucrativos. Já é estranho, né? Olha, o João é um bilionário que colocou lá 8 bilhões para quê? Para nada. Sobrando, né? Tá sobrando. Mas ela desenvolveu, colocou isso na internet. O Elon Musk é o mais famoso deles e por isso que a pessoa fala, é o chat do Elon Musk, né? Mas o ponto está na terceira versão. É possível perguntar para ele, conversar, pedir desenhos, pedir sugestões, conversar da sua vida, ele te dá um conselho. Imagina os psicólogos como vão ficar bravos com isso. Porque o que ele faz? Ele pega todos os laudos dos psicólogos, lê e coloca a versão dele para você. Isso é um perigo também, né, professor? Se a pessoa também achar que ela vai conseguir se consultar por ali, imagina a situação que vai estar. Hoje já tem pessoas com vários problemas. Imagina se ela colocar confiança na inteligência artificial. Aí... Mas o ponto é assim. Sim, é muito avançado. É uma coisa que a gente não está acostumado, né? E assim, eu brinco, nunca subestime a idiotice humana, né? A pessoa pode largar um profissional e conversar com o computador e achar que é melhor, né? Sim. Mas o ponto já está rodando. Tá todo mundo vendo, fazendo as perguntas. A gente fez até uma pergunta aqui para ela no final que a gente vai comentar aqui. Mas o ponto ele está rodando. Existem outras grandes empresas que também estão envolvidas nisso, inclusive fazendo outras inteligências artificiais. E é curioso que a IBM, há uns 3 anos atrás, lançou o Watson, que era a primeira inteligência artificial que eles colocaram ali. E o Watson, ele pegou toda a decisão jurídica dos Estados Unidos e sabe tudo. E aí você coloca um caso, ele te dá a defesa pronta, em segundos. E aí o primeiro ponto que o pessoal falou assim, não, mas ele não pode fazer essa defesa porque ele não é uma pessoa. Aí o que as pessoas fizeram? Começaram a contratar o Watson, os advogados, simplesmente e ter essa defesa pronta de uma maneira muito rápida. A margem dos advogados aumentou e os preços para os consumidores diminuiu. Isso é aumento de eficiência. E é isso que a economia busca, o aumento de eficiência. Então, aquela empresa de telemarketing, aquela instituição financeira, aquele comércio pela internet, vai buscar a mesma coisa. E aí o ponto o que isso vai impactar, né? Porque economicamente falando assim, a gente pegando esse lado, para as empresas, o foco delas realmente é essa questão econômica. Então, o que tiver mais produtivo, que gaste menos, vai ser melhor. Mas aí a gente olha pelo outro lado a questão, assim, vamos supor, que nem você comentou, né? A demissão em massa. Isso começa a afetar num contexto até meio que social, né? A gente começa a ver uma coisa que implica muito mais além até do financeiro, né? Uma pessoa ser demitida de uma hora para outra e provavelmente não conseguir ocupar mais cargos daquele que ela trabalhava e ela ter que procurar outra coisa. Assim, algo bom e ruim, né, professor? A gente sempre bate nessa, porque assim, ou pode ser um baita incentivo para a pessoa procurar algo que ela possa estar acima dessa tecnologia, né? Ela possa estar no comando dessa tecnologia, ou a pessoa ficar, infelizmente, perdida e não ter o que fazer, né? Isso tem uma visão schumpeteriana, né? Schumpeter dizia, olha, existe uma criação destrutiva
e a gente está passando, porque ela tem uma ruptura, né, na sociedade, e a partir daí você começa a ter uma sociedade diferente. É o que a gente está vivendo, ninguém discute isso. O ponto é justamente esse. Como é que, por exemplo, isso vai acontecer aqui no Brasil, como isso vai acontecer, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, ou como isso vai acontecer na China, né? Que a gente vê que o governo chinês, com inteligência artificial, está pela face, com câmeras pela rua, controlando a população inteira. Então, é esse medo, talvez, essa falta de privacidade e a sensação de que quando você pega o seu celular, quem está aqui do outro lado sabe tudo de você, sim, que é talvez o primeiro ponto de inflexão que vale a pena que a gente discutir, mas eu não tenho dúvida que tem ganho de eficiência, isso que tem ganho financeiro, que tem um ganho da qualidade para o cliente. E aí, a empresa que fizer primeiro vai ganhar mais mercado. É que acho que o grande medo, assim, a preocupação também vai muito pela falta de informação ainda acho que a gente tem, que nem eu estava comentando, a gente conversando antes, essa questão de que parece que a tecnologia evolui muito e tudo que está ao redor não está acompanhando, no sentido de as pessoas estarem ligadas a isso, entender sobre isso. Então, assim, como uma pessoa vai saber esse chat? Como que eu vou saber quem está por trás disso? Assim, vamos supor, eu sei lá que tem 3 bilionários investindo, isso, aquilo, tá bom, mas o que eu digito lá, tem alguém que tem acesso? Então, por exemplo, uma pessoa que pede um conselho de vida. Então, alguém tem acesso ao que essa pessoa está falando sobre a vida dela? Aí acho que nesse ponto começa a complicar, porque sempre parece que a tecnologia é algo que a gente nunca consegue saber quem está por trás, né? Porque imagina essa pessoa que fez o conselho ali, aí a máquina decide, olha, você precisa conversar mais com pessoas, precisa viajar. No outro segundo, tem propaganda de uma empresa de turismo. Sim. Aí a gente vê, a gente está sendo manipulado, assim, daqui a pouco a gente está sendo comandado a pensar, a agir, a refletir de uma maneira apenas porque tudo tá ali, entendeu? Porque é muito fácil, depois de você passar tudo, descrever você assim, você conhecer uma pessoa, você começar a saber os pontos dela, onde que ela compra, onde não compra. Então, esse que é o ponto, né? Será que até que ponto isso não vai ser vendido para uma empresa para ela utilizar para campanhas de marketing ou coisa do tipo? Olha, é lógico que tem a lei de proteção de dados, mas honestamente, eu acho que é vendido sim, que ou é repassado, ou é de alguma maneira no que eles chamam de big data, né? Então você fala assim, 8 pessoas ali naquele bairro pediram isso, e aí ele vai em um marketing muito mais direcionado. Mas é uma realidade. Talvez esse é o ponto. E aí o que me chama a atenção não é só o problema do indivíduo, é o problema do país. Porque, de novo, se a gente for pegar as grandes empresas que estão fazendo isso, a IBM, a Microsoft, a Google, são empresas que não têm sede no Brasil. São empresas que estão, de alguma maneira, defendendo alguns interesses. Sim. E a gente, onde é que a gente fica? Né? O Brasil, onde tem, sei lá, um nível educacional que é difícil as crianças saírem da escola aprendendo matemática. Onde eles deveriam sair da escola sabendo programação. Né? Que, aliás, esse é um outro dado agora. Hoje é muito difícil encontrar programador. Sim. O chat faz programa. Ontem à noite eu estava testando isso, porque eu estou fazendo umas aulas de Python, aí eu estava testando lá e você fala, olha, eu quero um programa para o aplicativo tal que faça isso. Ele te escreve o código. E agora? Já pensou quem estudou para ser programador e que só sabe usar aquele determinado programa e faz isso de uma maneira mecânica? Vai virar uma concorrência agora entre seres humanos e máquina, né? Para quem vai ocupar aquele espaço. Porque, na verdade, assim, isso que eu até ia perguntar agora, professor, com relação a essa questão, né? Até onde a máquina pode ir.
Porque, assim, tem muitas coisas que às vezes eu me incomodo de estar sendo uma máquina e não uma pessoa. Porque eu tenho esse aspecto mais, assim, humano de gostar de me relacionar com pessoas, de ter o contato, né? Essa questão do afeto. É muito pessoal, meu particular, nesse sentido. E às vezes eu me incomoda. Só que eu sei que para muitas coisas ajuda. Quem você acha que nesse caminho vai ser os primeiros, assim, prejudicados no sentido de correr o risco de perder o emprego, de realmente ser substituído por essa aplicação das máquinas? Eu acho que é lógico que são várias áreas, isso pode ser aplicado em várias coisas, mas a lógica é assim: se você tenta ser o mais eficiente possível no seu emprego, você é o primeiro que vai perder. Né? Eu te explico. É assim, ser eficiente é fazer sempre de uma maneira mais rápida, usando menos recursos, né? Aquela mesma coisa. Esquece, você não vai conseguir competir. Se você não conseguia competir com um computador, imagina com a inteligência artificial. Então, essa pessoa, ela vai perder o emprego. Então, a gente pode estar falando de sei lá, alguém que embala pacotes para entregar pela internet, alguém que está no telemarketing, alguém que está, sei lá, caixa de banco, qualquer coisa nesse sentido. Essas pessoas estão com risco eminente nos próximos, sei lá, 5 anos. Agora, tem esse outro lado que você falou. Eu tenho dois pontos ali que essa inteligência artificial não está. Ou na própria programação da inteligência artificial, que aí vai exigir uma série de mão de obras que ainda não existe, ou do outro lado. Depois de feito isso, você quer, sei lá, nós somos seres humanos, né? Nós somos os seres do café, você precisa parar, conversar. Então, aquelas pessoas que... Ainda mais brasileiro. Aquela pessoa que precisa de alguma maneira, olho no olho, entender que faz parte de alguma coisa. Então, vai demandar uma série de serviços que não existiam e que podem vir a existir. Por exemplo, vamos pensar num caso extremo, que daqui a 10 anos, toda cirurgia vai ser feita por inteligência artificial. Porque, afinal, sei lá, fazer uma cirurgia cardíaca é fazer uma cirurgia cardíaca. Tem que ser preciso, fazer isso, pegar aqui, lá. Agora, antes de você entrar na sala de cirurgia, ou quando você abrir o olho do outro lado, você não quer ver uma máquina. Não tem como. São nesses pontos assim que eu fico às vezes pensando assim. Para mim não consigo ver uma substituição assim. Acho que é legal quando entra nessa parte de um trabalho colaborativo. Tá bom. Um médico por trás daquilo que ele vai ver. É uma ferramenta na mão de um médico, nesse caso que a gente está citando. Aí beleza, eu concordo. É uma eficiência maior. Mas agora quando tira de vez, assim, eu acho que é uma coisa que acaba se perdendo ali no meio do caminho. A gente não sabe exatamente como vai ser, só estamos aqui devagar. Mas provavelmente nós teríamos cirurgias cardíacas muito mais baratas, muito mais rápidas, né? E talvez muito mais eficientes, porque o ser humano falha. Sim. Né? E quando falha, vamos supor, se é um cirurgião, fez 10 cirurgias, de uma você falhou. Você vai fazer a 12ª. A máquina fez 10 cirurgias, de uma falhou, você troca. E você põe outra para não falhar mais. Então, esse é o ponto. A gente tem que estar ou de um lado da ponta ou da outra. Mas se você estiver tentando ali no meio, que aí a gente falou desde telemarketing até cirurgião, esse está com uns dias... Eu acho que a questão também dessa tecnologia é cada vez mais importante. A gente até comentou dessa questão da saúde mental, assim. Acho que esse é um ponto que pega muito, porque a gente viu que a gente passou por uma pandemia onde mexeu totalmente, assim, com a questão psíquica das pessoas. Assim, por conta do distanciamento, do não poder... E aí a gente está falando de algo que, ao mesmo tempo que vai aproximar, mais uma vez vai distanciar. Porque a gente vê aí hoje tecnologias que às vezes as pessoas vão, vamos fazer reunião, vamos colocar aqui o óculos, a gente entra aqui, faz aqui. E também, até que ponto, né, o ser humano consegue ficar longe, assim, desse contato humano. Às vezes você pega países que são mais frios, para eles podem ser algo mais normal. Agora você vem pro Brasil, que tem essa cultura de proximidade, de estar junto, até que ponto isso também não vai chegar a influenciar? São tantas questões que envolvem, né, que a gente fica pensando, assim, os prós e os contras, mas acho que
vendo pelo lado assim dos prós mesmo, aquilo que é bom tem muito a acrescentar, principalmente para empresas e pessoas que forem querer participar do time de que vai dominar as máquinas no sentido de trabalhar com elas, né? E aí entra num outro ponto, né? Que é o que a gente coloca aqui sempre no informativo. Beleza, a gente tem essa tendência. E aí, onde é que eu ponho meu dinheiro, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu observo isso? Não sei se você acompanhou, mas a gente pode até um dia falar especificamente disso, mas já vai ter o Pix Crédito, né? Que é esse algoritmo que vai fazer o fato... Como você passa um cartão de crédito, você promete como se fosse um cheque pré-datado de antigamente. Eles liberam um limite para você lá, você tem tanto para você transferir em Pix, né? Exatamente. Transferir na hora depois... Para cair lá na frente. Aí você tá falando assim, ó, então não preciso mais de cartão de crédito. Aí você fala, como assim, né? Você não vai precisar da bandeira A, B e C? Provavelmente não. Né? E aí, o que você tá falando? Bom, você vai aplicar, sei lá, numa Cielo da vida... ou você vai aplicar em uma Microsoft que vai estar fazendo isso para o governo? Microsoft. Por quê? Porque ela vai continuar ali, não estou falando que a Cielo vai acabar, tá? Mas né, aquela empresa que está ligada diretamente ao cartão de crédito corre um risco muito grande de, nessa evolução, desaparecer. A gente fez até o dever de casa aqui de mostrar as empresas que estão mais ligadas à inteligência artificial. Não é recomendação de compra, mas é de você, assim, pare para observar elas. Né? Então, a gente colocou aqui, deixa eu até ler para não errar. A Alphabet, que é da Google, a Microsoft, a Amazon, o próprio Facebook, né, que é o Meta. E tem essa Infosys, que é uma empresa indiana, que está no projeto desse chat GPT. E aí você fala assim, nossa, é indiana? É. E aí eu pergunto para você, por que a Índia, que é um país emergente, já tem uma empresa a nível global de inteligência artificial e aqui no Brasil a gente está discutindo, sei lá, programa de TV? Tem alguma coisa errada, né? Sim. Provavelmente é aquela questão do... Eles sabem que são emergentes e eles enxergaram que com alguma coisa eles poderiam sair disso, né? Porque se meio a essas emergências... Tem muita gente inteligente, a gente já viu várias coisas acontecendo por lá. Então, eles pensaram, a gente tá nessa situação, mas tem um negócio aqui que se a gente investir, quase ninguém tá investindo, a gente vai estar junto com os grandes, a gente pode sair da situação tal que a gente tá. Então, é você pensar, essa questão que você falou, é você conseguir enxergar lá na frente, assim. Porque se a gente só olha agora, assim, o que tá acontecendo, provavelmente você vai falar, ninguém tá usando, não é uma coisa que, tipo assim, não tem empresa usando, não tem gente fazendo nada, por que eu vou atrás disso, né? Só que é aquilo que a gente fala, né? Que se você for esperar, tá todo mundo usando, já sabe que é a hora errada de você ir atrás. Exatamente, querido. Depois que todo mundo fez, aí é o contrário, você tem que fazer só para sobreviver. Mas você não vai fazer para ganhar muito dinheiro. Então, essa é talvez a grande preocupação. Se a gente não colocar aqui para as crianças, se a gente não colocar isso na cabeça de quem está no mercado de trabalho, que a programação, que entender essa linguagem e aplicar ela no seu negócio, pode ser que daqui a pouco, sei lá, a vendinha da esquina não exista mais, porque ninguém mais... Então, sei lá, você vai recomendar para comprar um pão, qual o melhor pão da cidade? Aí a inteligência artificial vai te fazer uma sugestão. Se você não colocar de alguma maneira o seu pão ali como bom, ninguém mais vai procurar. E é legal, professor, comentar até uma questão que eu acho importante, que a gente fala às vezes essa questão de perda de emprego e a gente fica, nossa, as pessoas entram em desespero, só que assim, por um lado... pode ser que realmente alguns empregos acabam desaparecendo e vai fazer parte, só que ao mesmo tempo abre outros, né? Exatamente. Então acho que essa relação que tem que entender, o famoso se uma porta abre, né? Uma fecha, outra abre, e essa relação permanece, né, dentro da tecnologia, porque assim, pode ser que não vai ter mais um emprego que nem você falou, telemarketing, tá, mas vai precisar de um cara que vai ter que operar isso aqui de trás e conferir se está todo mundo, alguém que analise todo esse sistema, se está funcionando em ordem, se precisa de alguma regulamentação, o que precisa. Então, assim, não tá tudo perdido também, né? Só algumas coisas vão precisar ser modificadas. E talvez algumas coisas possam ser até valorizadas, né? Por exemplo,
professores de língua portuguesa para ensinar a máquina a falar o português corretamente. Né? Então você fala assim, por quê? Porque existe uma linguagem, existe uma entonação, existe uma regionalidade, né? Imagina que legal que, sei lá, se você está no sul do país, alguém te atende com o seu sotaque. Você está aqui no interior falando porta e tem alguém atendendo com o seu sotaque. Lá em São Paulo, diferente, no Rio e no Norte. Então, isso são habilidades humanas que isso depende de não só conhecimento, mas criatividade. A criatividade vai entrar bastante, né, professor, nessa questão, assim, nessa mudança, assim. Acho que até a questão das soft skills, né, que a gente até comentou já em outro podcast nosso, acho que vai ser algo mais valorizado ainda, cada vez mais, porque você vai aprender, sim, do hard, para aprender ali, mas você vai ter que ter alguma coisa diferente da máquina. Não vai dar para ficar só... se você for bater de frente com a máquina, esquece, sim. Que é muito mais complicado. Mas essa questão assim, professor, então você acha que para todos os sistemas vai acabar entrando, você acha que até na questão que nem se comentou já bancária, eu vejo até pro lado assim, os economistas, assim, as pessoas que indicam, daqui a pouco a máquina vai estar sabendo analisar quais empresas que aconteceu nos últimos tempos e falar, teve uma previsão tal, isso aqui, ele vai conseguir falar também já. Com certeza. Se você for pensar... Bruno, a gente vai trocar o professor por uma máquina agora. Porque pensa, né? O que a gente faz? A gente faz análise dos dados. Sim. Mas dentro de uma capacidade de horas. Agora imagina alguém que consegue fazer isso 24 horas por dia. Alguém não, né? Uma máquina. Mas a máquina não é PhD, né, professor? Mas se calibrada, ela provavelmente vai acertar mais que qualquer humano. Sim. A única coisa que talvez ela não consiga perceber seja a preferência de por que os consumidores estão fazendo mais isso do que aquilo. Sim. Qual é a relação do medo. Que entra mais essa questão do pensamento, da criatividade, que aí ela não consegue por si só, né? Porque o que ela tem ali é o que é ensinado e passado. Exato. Agora, quando ela tem que pensar algo fora disso, ela já não consegue progredir, né? Exatamente, porque ela não pensa, ela reproduz. Então, dentro dessa lógica, o que eu vejo é a mudança cada vez mais rápida. E essa mudança cada vez mais rápida é para que a gente consiga, inclusive, se diferenciar. O que o ser humano fez historicamente? A gente sempre se diferenciou do resto da natureza. Né? Sim. E a gente vai continuar nessa luta. Agora, muita gente vai cair pelo caminho, eu acho, e vai ter que fazer outra coisa, né? Pode ser que amanhã depois eu vou estar vendendo coco na praia. Eu compro um, professor. Só para não deixar aquela questão do investimento que a gente falou, existem essas empresas, existem mais dezenas de empresas, mas existem também fundos e ETFs que abrangem todas essas empresas. Então, aquela lógica que a gente falou lá atrás do investimento, 10% do seu patrimônio pode estar em uma coisa muito diferente, talvez é mais uma coisa para você ver muito diferente, que pode dar errado, mas que pode dar muito certo. Então, imagina que você está lá em 1997 e tem uma empresa chamada Google com uma ação a R$2, né? Vou comprar 500 ações aqui só para ver o que é. E hoje você trocaria de carro. O importante também é conhecer, né, professor? A gente sempre fala tudo que a gente está falando aqui, pesquisa antes da empresa. Quanto mais você souber, mais você vai conseguir fazer parte daquilo sem que seja algo que você possa se prejudicar, né? Porque se também você está por dentro do assunto, você está vendo que as coisas não estão em nada bem, que é muito difícil. Porque é o que você falou, a gente já está inserido em algo que é difícil você frear e falar assim, não vamos fazer isso aqui não vai dar certo. É algo que faz parte, acho que, da humanidade, essa evolução. Cada vez mais todo mundo quer descobrir um jeito mais fácil, mais rápido, mais eficiente de fazer as coisas. Então, vai acabar crescendo. Só que você tem que saber qual das empresas realmente estão fazendo um trabalho sério, né? Porque é difícil também investir em qualquer empresa, por isso tem que conhecer. Os caras estão falando, não, tá estudando aqui, uma coisa aí não vai para frente. Aí, às vezes, é um estudo que não estava focado em algo que é real, que era só uma imaginação de que poderia dar certo. Então, tudo tem que ser analisado, né, professor? Tem sim, porque não basta fazer o investimento certo, tem que fazer o investimento na hora certa. Né? Então, a gente falou atrás das lojas americanas, né? Sim. Então, se há 2 anos atrás você falava, esse negócio vai dar errado. Lembra? A fraude era de 10 anos.
Você é um expert, olhou ali e falou, isso vai dar errado. E se você tivesse apostado contra a empresa há 3 anos atrás, o preço das ações subiram. Simplesmente você quebraria. Né? Apesar de estar certo, você estava no momento errado. E é a mesma história. Então, hoje, pode ser até que tenha uma tecnologia que está certíssima, mas que está no momento errado. Então, não vai assim, aplicando em qualquer coisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que, resumindo assim, bastante que a gente está conversando, professor, eu acho que a questão está muito ligada a estar preparado, né? Porque a gente está vivendo cada vez mais esse mundo de evoluções e a gente está vendo novas tendências, novas maneiras das coisas serem aplicadas, feitas, e acho que a gente tem que estar preparado para o que vai vir. Não tem como a gente ficar lutando contra, muitas vezes. A gente tem que ver, exemplo, você tem um negócio lá, um pet shop, vai parar, porque... coloca lá junto. A gente conversou uma vez sobre isso, até onde vai, né? A tecnologia, acho que aplica no negócio, vê um jeito de fazer de um jeito diferente que vá dar resultado, traz junto de você, né? Acho que essa inteligência artificial, acho que brigar contra ela já é uma coisa que não vai mais valer a pena. Não, é o contrário. Você tem que, exatamente isso, vamos supor, independente do, né, para quem está nos ouvindo. Sim. O cooperado pode ter qualquer tipo de atividade. O que ele vai fazer? Bom, no que ela se aplica aqui, e vai lá e coloca. Aquele consumidor que é mais ligado à tecnologia vai te chamar. Aquele consumidor que você já tem lá e é mais tradicional vai continuar comprando de você. Sim. Você vai medindo, vai ver no termômetro ali, né, como é que tá a temperatura. Conforme for, você migra mais para um lado ou mais para o outro. Agora, fechar os olhos e falar que isso não existe... É como, sei lá, falar que a Terra é plana ou qualquer coisa assim. Vai arranjar briga com isso aí, hein? Enfim, não é plana, gente. Não é plana. Ela mas acho que é isso, professor. Acho que está preparado para esses momentos que eu vi, porque também são oportunidades, né? Acho que o quanto vai ser valorizado isso, um profissional que vai trabalhar dentro dessa área, o quanto vai ser requisitado também uma pessoa que tiver funções fora disso, né? Que nem a gente comentou da criatividade também, que é uma área que não para, porque a máquina não vai pensar, alguém tem que pensar por ela, Sim. Alguém tem que pensar no que pode ser colocado na máquina, no que vai ser desenvolvido. Então sempre vai ter alguém por trás, e aí vai partir da pessoa ter essa escolha, se ela quer estar submissa à máquina ou vai estar querendo mandar nela. Então, essa é uma coisa, porque inclusive ali eu entrei, né, para ver o chat, fiz o cadastro lá, e fiz a pergunta para ela da minha infância, né, na minha adolescência, que era a história do Exterminador do Futuro, né, que, então, né, Skynet, né, que ia dominar o mundo, e a resposta é estranha, né, porque ela fala, não, imagina, vai dar tudo certo, aí no final, ela fez 3 frases aqui, depois a gente coloca no vídeo ali. Aí no final ela falou assim, no entanto, é importante que sejam feitas pesquisas e discussões sobre as implicações éticas e as regulamentações para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira segura e responsável. Então, talvez até ela não sabe se é seguro ou responsável colocar tudo na mão da inteligência artificial. É porque tem a questão também, né, que assim, que nem você comentou, os países que estão estudando isso são países não tão, quer dizer, são empresas que estão em países que não são aqui no Brasil. Exato. Né? Então, assim, as leis, as regulamentações, a maneira de pensar de cada um é diferente. E aí, quando vier para o Brasil, como vai ser? Quer dizer, já está vindo, no caso, a gente já tem acesso. Mas e aí, qual que vai ser a lei que vai predominar, vai prevalecer sobre isso? Vai ser as leis do Brasil? Vai ser as leis de fora que vão entrar aqui e fazer o que quiser? Tem toda essa implicação que entra nessa questão social, né, que a gente vê também. Sim, e esse é o ponto. O impacto econômico e social é local, mas a tecnologia é global. Sim. Nesse momento, a gente está dizendo assim, é um linear novo, ninguém entende exatamente o que pode acontecer, mas pode ser tudo de bom. Aliás, para alguns serão, né? Será? Não tenho dúvida disso. Mas a massa da população, a gente ainda não sabe o resultado. Vamos ficar monitorando, ficar atento para entender o que vai acontecer. É isso, professor. Obrigado, então. A gente vai continuar vendo os passos que vão dar, né, essas tecnologias, e a gente vai ficar atento e cada vez mais a gente vai
trazer informação para as pessoas, até porque a gente tem o que está sendo falado ainda, a gente faz previsões aqui, conversa, mas a gente não sabe ao certo o que vai ser. Mas a gente vai estar atento, estudando e trazendo tudo o que for preciso aqui, né, professor? Exatamente, justamente para proteger de uma maneira o seu dinheiro, de proteger, na verdade, de proteger não, né? De informar para que você tome uma decisão correta. É isso aí, gostaria de agradecer você que ficou até o final desse vídeo assistindo. Pesquise mais sobre esse assunto que a gente comentou, que nem o professor disse, é algo que sim está ligado à questão econômica, isso influencia e muito, né, nessa questão econômica de modo global, porque é algo que atinge a todas as pessoas, umas mais, outras menos, mas é importante você ficar sabendo. E para saber mais conteúdos também, acesse o nosso informativo econômico, as nossas páginas nas redes sociais, através do Cicobi Paulista. Até a próxima, muito obrigado.